Jornada de Oração com o pastor Sami Tipti. Poder pode ser a força mais destrutiva e abusiva conhecida pela humanidade, mas pode gerar cura e ajuda para os que estão sem esperança. Tudo depende do caráter de quem detém o poder. Quando Jesus chamou homens e mulheres para segui-lo, ele não foi aos poderosos. Ele se aproximou dos fracos, os ninguém do mundo. Sim, eu sei. Mais tarde houve um poderoso líder religioso, Saulo, que ele chamou. Mas Jesus primeiro levou esse fanático religioso ao fim de si mesmo, onde ele ficou absolutamente impotente. Foi só então que Saulo respondeu ao chamado de Jesus. Jesus deu a seus discípulos uma tarefa maior do que qualquer outra dada a todos os grandes líderes do mundo. Mas eles eram impotentes para realizá-la. E o que ele lhes disse para fazer? Esperar pela promessa do Pai. E ele disse: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Espere, então eles precisavam do poder dele. Esta foi provavelmente a lição mais difícil que eu tive que aprender. Parece que às vezes eu sou tão obstinado que Deus tem que tomar medidas extraordinárias para me lembrar que o poder é dele e que tenho que aguardar nele. Foi exatamente o que aconteceu quando enfrentei um momento em que eu não tinha capacidade de falar. Após a Revolução na Romênia, Deus abençoou o nosso ministério de maneiras incríveis. Fui convidado a pregar em estádios ao redor do mundo. Mas o sucesso pode ser nosso maior inimigo. Foi para Uzias, um dos reis bíblicos. Quando ele era jovem, ele buscou ao Senhor e Deus lhe deu grande sucesso. Mas ele começou a pensar que vinha de seus dons e habilidades e talentos. O sucesso e o poder corromperam Uzias. Foi Deus que abriu o caminho para eu pregar num encontro histórico na Romênia após a Revolução. Essa oportunidade se espalhou pela Moldávia, Ucrânia, Sibéria, Índia, África e Brasil. Depois de pregar no Maracanã, o maior estádio do mundo, no Rio de Janeiro, Brasil, comecei a ter problemas vocais. Eles se tornaram tão graves que o médico disse que eu precisava de uma cirurgia nas cordas vocais. Eu fiquei devastado. Existe outra solução, medicamento, nada? Se algo der errado, não poderei mais fazer o que Deus me chamou para fazer. Ele me disse que havia uma possibilidade, mas que não podia prometer que funcionaria. Ele disse que eu teria que ficar completamente em silêncio por 2 semanas. Eu não poderia dizer bom dia, olá, boa noite, nada. Ele disse que me examinaria depois de 2 semanas e faria um diagnóstico. Como você pode imaginar, eu tive um longo período de reflexão durante os próximos dias. Deus me colocou em uma posição que era exatamente onde eu precisava estar. Eu não tinha capacidade de fazer nada. E foi exatamente isso que Jesus disse a seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Depois de muita oração, eu decidi ficar quieto, silencioso, por 2 semanas. Minha esposa e eu determinamos que se eu não pudesse falar, então eu precisava estar em um lugar para ouvir a voz de Deus. Fizemos uma viagem ao Grand Canyon para passar 1 semana sem fazer nada, além de ler nossas Bíblias e esperar no Senhor. Esperar pelo seu poder, pela sua força. Eu me sentei no topo do canyon naquela semana, apenas lendo minha Bíblia com um clamor no meu coração. Fale comigo, ó Deus, eu preciso de ti. E ele falou comigo, num versículo que o Senhor me lembrou por várias vezes. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Oh, como Deus falou ao meu coração. Ele não precisava de mim, ele não precisava da minha voz, das minhas habilidades para se tornar conhecido no mundo. Ele só precisava que eu me aquietasse e soubesse: Ele é Deus. O profeta Isaías escreveu: Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor dos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem,
mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele tem todo o poder, ele renova o cansado, ele dá força aos fracos. Nunca devo esquecer que é o poder dele e não o meu poder. Ele me ensinou naquele dia a buscar seu reino e sua glória em seu poder. Em silêncio, eu aprendi a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e teu é o poder.